Se essa criatura invadir a sua casa, mano, será seu fim. Porque depois de ser atacado por esse SCP, você não vai lembrar de muita coisa. E apenas será um instrumento nas mãos dessa criatura, que tem essa cara de retardado. Olá, eu sou o Matt. E hoje iremos falar de um SCP que, além de muito feio e assustador, é bem bizarro. E tipo, ele faz coisas mais bizarras ainda. Este é o SCP-957, que vive invadindo casas aleatórias, fazendo sempre uma vítima, em seus planos um tanto meio que... tá amarrado? Ele, inclusive, meio que transformaria uma outra pessoa em outro ser, no qual a fundação chama de SCP-957-1. Então, esse bicho transforma suas vítimas em criaturas, entre aspas. E se essa criatura bizonha te pegar, man, fudeu, porque nem mesmo a Fundação SCP pode te salvar novamente. Ela apenas vai ficar monitorando e esperando você ir de comes e bebes. E quando isso acontecer, a SCP simplesmente irá para outro barraco e fazer tudo de novo, mas com outra pessoa. Quer conhecer mais sobre essa história? Então vou pedir gentilmente para você deixar o like e se inscrever nesse canal, para conhecer mais SCPs estranhos como a do vídeo de hoje. A Fundação SCP classificou esse objeto de Keter, que é uma das classificações utilizada para categorizar as criaturas, objetos ou entidades que são extremamente perigosas e também difíceis de se conter, ou até mesmo impossíveis. E tipo, são coisas bem braba mesmo, e que representam um risco muito grande. E geralmente os bichos bizonhos dessa classificação são tão fodasticamente difíceis de se manter, que, sei lá, se a fundação falhar em tentar conter essas criaturas, o mundo todo tomava no cu. E a SCP-957 faz parte dessa classificação, que aliás é um bicho bem alto, aproximadamente 2 metros de altura. Uau. Ele também, aparentemente, está desprovido de órgãos internos, já que, mano, olha que coisa nojenta, a gente pode observar através de um grande buraco na sua barriga que lá dentro não há nada. Esse buraco bizonho, inclusive, serve pra... como que vou com maturidade falar que é para enfiar alguém ali dentro? Mas é isso, a SCP pega suas vítimas e coloca ali dentro. Mas eu vou falar mais sobre isso adiante. O SCP aparentemente também não sente fome ou sede, ou até mesmo sono. E a interação com o pessoal da Fundação SCP mostrou que a entidade bizonha é capaz de falar fluentemente o inglês, mas ela prefere falar em uma língua atualmente desconhecida. Porém, todavia, entretanto, no dia 10 de março de 2007, linguistas da Fundação, não sei como, conseguiram traduzir boa parte da linguagem do SCP-957. E conseguiram traduzir até mesmo frases básicas faladas pelo bicho feioso. E esta informação não deve ser nunca divulgada ao SCP. E o pessoal deve apenas comunicar-se com ele apenas em inglês. Hi Lorena, hi, how are you? Para ele não descobrir que descobriram o que ele fala. O SCP também não é lá muito hostil ou perigoso com o pessoal da Fundação, mas muitas vezes se recusa a cooperar com entrevistas, testes e coisas do tipo. E as tentativas de obrigar o SCP-957 a esses propósitos são sempre perca de tempo. E isso se deve por conta da sua força gigantesca. Isso porque nem parece, né, que ele, tem tanta força. Olha só esse corpo magrinho. O SCP-957 residirá sempre em uma casa habitada por um único ser humano. Então, quem mora sozinho corre um grande perigo. Pois você, digamos que assim, é um grande atrativo para esse bicho bizonho. O indivíduo naquela casa passará a ser chamado de SCP-957-1 e o bicho vai ficar com a pessoa até ela morrer. Aí daí meio que ele se teletransporta para outra casa, onde também só tem um indivíduo. E aí começa toda a zona de novo. Mas tá, o que o SCP-957 faz com essas pessoas? Bom, é algo bem nojento. Assim que ele entra na casa, ele vai enfiar a pessoa meio que contra sua vontade no buraco que tem na sua barriga, que seria uma espécie de portal, saca? E tipo, o SCP vai enfiar totalmente a pessoa ali dentro, e ela ficará por lá umas 4 horas.
Aí depois ela sai. E mano, eu não sei o que rolou, se essa pessoa foi drogada ali no bucho do SCP, mas a pessoa, de alguma forma bizonha, começa a achar que o SCP-957 é, digamos assim, um parente próximo. Ou até mesmo que estão em algum tipo de relacionamento amoroso. E que o SCP havia sofrido algum acidente que lhe causou queimaduras por todo o corpo. E por isso eles acabam mostrando um grande afeto pela entidade, mas se recusam a tocá-lo. Também tem o fato que o agora SCP-957-1 literalmente está cego, ou talvez só finge estar cego. E ele também saiu da barriga do SCP com uma memória de peixe, pois ele não irá lembrar de muita coisa da vida passada. E eu não sei como, mas ele também adquiriu um conhecimento muito grande em Braille. Mas tirando todas essas mudanças que eu te contei que a pessoa sofreu, ela consegue viver de boas e ter uma vida super normal. Então, porém, uma vez por mês, o SCP-957-1 vai entrar em locais bem lotados, áreas que tipo, tem tanta espécie de gente, tanto velho andando devagar, que você também não consegue andar. O SCP-957-1 então vai fingir angústia, meio que tipo, gente, eu sou cego, eu não estou conseguindo achar minha casa. E ele faria isso só pra enganar as pessoas, que quando vão ajudá-lo a voltar para sua casa, o SCP-957-1, assim que chega lá, tendo atraído com sucesso um sujeito humano, ele vai trancar todas as portas e caminhará até a sala de jantar. E vai se sentar para esperar o SCP-957 chegar, para que ele possa lidar com o humano. E mano... quando o SCP chega, ele vai se aproximar do humano e uma barreira esférica preta vai se formar em volta do SCP-957 e a vítima, que foi trazida pelo SCP-957-1 e ninguém consegue entrar nesse bagulho, que fica ali por um tempinho, mas que do nada vai desaparecer. E bom, quando isso acontece, o humano que tava lá dentro meio que... de alguma forma bizonha e muito nojenta, ele vai parecer meio que ter sofrido alterações físicas e bem extremas. Já que, mano, a pessoa foi reduzida a simplesmente pilhas de órgãos, que o SCP-957 vai pegar para alimentar o SCP-957-1. Eu sei, é bem nojento. E o que sobrar é simplesmente queimado na lareira. E bom, esse tipo de coisa acontece várias vezes. Mas como que funciona a contenção dessa criatura pela Fundação? Tipo, como a Fundação SCP segura esse bicho? Bom, o SCP-957 deve ser monitorado por câmeras instaladas no local, onde ele está atualmente residindo. Os funcionários também poderão se aproximar e entrevistar o sujeito, mas apenas quando é dada uma autorização por 4 agentes do nível 3. Então não é qualquer um que pode chegar lá e falar com o bicho. E sabe quando o SCP-957-1 vai nas ruas, sabe, para tentar atrair uma pessoa? Um funcionário da classe D que deve meio que morar próximo da casa do SCP-957 deve ser imediatamente enviado para encontrar com o SCP-957-1. Meio que como uma isca para trazer o SCP de volta, para que ele possa morrer e virar alimentação. É um sacrifício necessário que o funcionário deve fazer. Bizonho, sim, mas é necessário. Bom, o vídeo foi esse, eu espero muitíssimo que você tenha gostado, porque deu muito trabalho. E também que tenha gostado de conhecer essa SCP, que, né, é bem assustadora. No mais, eu me despeço e até a próxima.